bem-vindos ao nosso Paideia Cast. O que é isso? Essa é uma linha editorial do Literatos, onde a gente vai fazer alguns encontros aqui, sempre que for possível, para tratar de temas absolutamente relevantes, obviamente, para quem tem interesse nos assuntos que, obviamente, tocam a vida do Senhor. Os assuntos que falam das Escrituras, sobretudo com ênfase na família, com ênfase na palavra de Deus, com ênfase na educação de filhos. Essas ênfases para nós são sempre muito caras. E tendo isso em vista, esse é o nosso primeiro encontro, o nosso primeiro Paideia Cast. E hoje vou estar entrevistando, vou estar falando, conversando, discutindo e conhecendo um pouquinho mais Graziele Ribeiro, mãe educadora, alfabetizadora. Ela vai contar a experiência dela, a história de vida dela. E o tema dessa conversa hoje é um tema que é só um pouquinho provocativo. Bastante provocativo, não tem nada de pouquinho. Segura essa onda aí. Tempo ou prioridade? O que te falta na educação familiar? Eu sei que essa é uma discussão bem complicada, bem difícil, porque é difícil entrar na semana dos outros, né? Aquela coisa de, você não tem como saber se eu tenho tempo ou prioridade. É justamente isso que a gente quer provocar hoje, nessa conversa, para de repente, com a experiência que temos tido dentro da nossa casa e com o Senhor, falar um pouquinho para você, que de repente, talvez você tenha mais tempo do que você imagina. Será que isso é possível? Graziele, me fale aí. Primeiro se apresente, fale um pouco de você, nos traga um pouquinho aí da sua experiência, sobretudo provocando aqui esse tema que vai nortear a nossa conversa. Diga aí. E aí, pessoal, tudo bem? É uma honra, né, falar sobre esse assunto. Como o Leonardo falou, né? Me chamo Graziele, sou casada, tenho 3 filhos, sou mãe educadora, alfabetizadora. E esse assunto é complicado, é difícil realmente. É aquela questão de que cada um conhece a sua realidade, né? Então eu vou falar um pouco sobre a minha realidade e que talvez possa ajudar você também, né? Dentro do seu dia a dia, da sua correria, porque falar sobre família, né, é algo muito sério, né? Aquilo que o Senhor estabeleceu pra gente. À medida do tempo que eu casei, tive filhos, eu comecei a entender realmente, a viver isso e entender a importância da família, né? E a importância para o Senhor, né, em primeiro lugar. Então eu vou contar um pouquinho, né, sobre a minha rotina aqui. Eu sou uma mãe educadora, né, para quem não sabe, faço homeschooling com os meus filhos, pela graça do Senhor. Não é fácil. Sempre. Então essa palavra prioridade é um pouco pesada, né, assim, para algumas pessoas quando a gente fala sobre priorizar o tempo. E de um tempo para cá eu tenho observado aquela expressão que se usa muito, né, talvez eu já tenha até usado em algum momento, não lembre, sobre tempo de qualidade. E essa expressão tempo de qualidade vem roubando o tempo que a gente realmente precisa ter com os nossos filhos. Então a gente termina esquecendo que precisamos sim priorizar os nossos filhos. E aí, às vezes, nos dias atuais, temos transformado migalhas e dando o nome de tempo de qualidade, né? Então, eu vou contar um pouquinho, né, sobre a minha infância, sobre os meus pais. Claro, não podia deixar de citar meus pais, hoje estão com o Senhor, né? Mas eu tive uma família, apesar de muitos problemas, eu acho como muitas famílias, eu aprendi ali a perceber a importância da presença, né? Da presença dos pais, do acompanhamento. Minha mãe, volta e meia, né? Eu vim de 4 irmãos, né? Sou uma família de quatro filhos. E minha mãe, ela tinha essas crises que todas as mulheres têm sobre independência, sobre trabalhar ou cuidar dos filhos, mas no final das contas o que ela queria era poder acompanhar o desenvolvimento da gente. E lógico que por muitas dificuldades também de meu pai, às vezes ela tinha que sair para trabalhar, mas não passava muito tempo em nenhum trabalho. Porque todas as vezes que ela saía, ela percebia, deixava alguém cuidando da gente, a Graziele tá não sei aonde, tá na casa de não sei quem. O corpo e o coração ficavam. Isso, exatamente. E aí, quando ela chegava e sabia que eu tinha almoçado na casa de alguém, pra ela era morte, né? Imagine. Então eu cresci no lar assim, né? Eu cresci no lar onde meus pais, e meu pai trabalhava muito,
mas eu estava isso conversando, inclusive, com os meus filhos esses dias, sempre foi um pai presente. Ele trabalhava muito, mas nos dias que deveriam ser os dias de descanso dele, eram os dias que ele tinha para ficar com a gente, né? Então, era uma questão de necessidade, né? Ele trabalhava com política, então ele tinha, às vezes, virava à noite e tal. Mas meu pai me ensinou a perceber o prazer que a gente precisa ter no âmbito familiar, com os filhos. Então, minha mãe contava pra gente que quando a gente era pequena, ele chegava e a gente estava dormindo, ele acordava todo mundo fazendo barulho propositadamente. Então, ele chegava, fazia barulho, batia a panela, fazia um café, e aí fazia barulho só para poder ver a gente, mesmo com sono, né? E, óbvio, pra minha mãe isso não era nada legal, né? Imagine a luta para colocar 4 filhos para dormir e meu pai acordava. Mas isso ficou pra gente como uma atitude de amor, né? De carinho e de atenção. Então, dali eu comecei a admirar isso. Porém, entretanto, contudo, todavia, muitos problemas acontecem que deixam marcas, né, na vida da gente. E eu, como a filha mais nova, terminei tendo alguns traços, assim, de não querer constituir uma família por problemas no casamento de meu pai e minha mãe. Então, eu não tinha desejo de ter uma família, quer dizer, eu tinha um desejo, mas eu lutava contra ele. Então, de alguma maneira, seus pais, eles eram boas referências paterna e materna, Sim, mas entre os dois, nesse caso, como casamento não, tinha como ruptura, casal certo? não. Ok. Como casal, eu não tinha uma boa referência. Então, aquilo ali me fez não querer ter uma família. Eu não processava que, poxa, eu posso ser uma mãe como minha mãe, né? Meu esposo pode ser um pai como meu pai. Mas eu pensava no casamento, né? E desde muito tempo, né? Hoje tá pior, mas a gente já ouvia coisas terríveis, né? Sobre casamento. Eu, como menina, né? Como mulher, posso dizer que como menina ouvia coisas terríveis sobre homens. Então, aquela imagem, né, de que homem era uma coisa ruim, de que homem já traz consigo infidelidade, desonestidade, toda aquela coisa, eu não queria para minha vida, né? E graças ao Senhor, o Senhor já tinha algo para minha vida, né? E foi tirando isso do meu coração, com toda a minha história, que não dá para contar aqui, que é muito grande. Fique à vontade, É muito sem grande. dó nem piedade. Mas o Senhor, aos poucos, foi tirando isso do meu coração, né? E pude encontrar alguém que o Senhor já tinha, né, estabelecido no coração dele, né? O meu esposo. Foi meu primeiro namorado. E o Senhor foi me mostrando, né, que ele tinha algo para minha vida, diferente daquilo que eu dizia que ia viver, né? Então eu achava que eu ia ser aquela mulher independente, não ia ter família, não entendia, não fazia ideia da importância da família para o Senhor, né? Então casei, né? E aí tive os meus filhos. E quando meu filho mais velho, né, Pedro, hoje tá com 14 anos, mas ele era pequenininho, eu comecei a, assim, me atentar para a questão da educação, da presença, da importância, por mais que eu, assim, quando eu engravidei, eu disse, eu não vou trabalhar fora, né, eu sei que isso é polêmico, mas foi algo que eu e meu esposo decidimos, porque eu ali era muito nova, tinha 18 anos, então eu ficava pensando, meu Deus, vou ter que deixar ele com alguém para trabalhar, né? Não tinha mais mãe, minha sogra não tinha condições de ficar, não tinha quem ficasse com ele, então eu vou ter que deixar com alguém. E aí na minha cabeça não entrava. Por quê? Porque eu tinha um exemplo de minha mãe. De quem que cuidava bem era a mãe. Quem estava atento era a mãe. Né? Por mais que meu pai saísse para trabalhar, minha mãe estava ali. A experiência com babá não existiu. Não tive babá. Então eu tinha pavor de imaginar que, meu Deus, vai nascer o dente, eu não vou ver. Vai andar, eu não vou ver. Então, e eu imaginava assim, não tinha muita experiência, mas já imaginava que eu queria acompanhar aquilo ali e tudo mais. Então, eu decidi não trabalhar fora, mas aí me mudei para o interior, né? E eu dou graças a Deus por isso, porque eu sei que a realidade da capital, né? Eu morava na capital, morava em Salvador, então seria muito difícil para mim, né? Manter isso, o custo de vida e tudo mais. Então, eu agradeço muito ao Senhor por isso, porque tem coisas que no momento a gente não entende. Para mim foi muito sofrido, né? Foi um chamado do Senhor, né? Um direcionado do Senhor. Mas eu, no momento, sofri muito, porque eu era muito urbana, eu gostava de shopping, gostava de bagunça, de cidade e tudo mais, né? E, além de tudo isso, tinha minha família, né? Meu pai estava lá ainda, meus irmãos. Mas o Senhor direcionou, eu agradeço muito ao Senhor, né? Porque o ritmo de vida no interior me proporcionou poder parar um pouco e analisar, poder ter mais atenção com coisas que às vezes passam despercebidas, né? Na cidade grande, no ritmo mais acelerado. Então, quando meu filho entrou na escola, né, o mais velho, foi que eu comecei a acompanhar mais, porque agora, ali, quando ele entrou na escola, antes era só igreja, família, né? Então eram pessoas muito próximas.
Mas quando ele entrou na escola, eu falei: "Nossa, um monte de gente, com um monte de pensamento, e eu tenho que acompanhar de alguma forma", né. Então, assim, quando ele entrou na escola, o senhor foi muito bondoso comigo, que colocou Manuela, sua esposa, na escola como professora, né, minha cunhada, e aí era um anjo, porque pra mim eu dizia: Nunca ligava pra ela: "Nó, tá tudo bem, Pedro tá bem", aquela coisa de mãe, que quem tem filho pequeno aí sabe, primeiro filho é um negócio sério. E aí eu ficava tensa, né, mas enfim, a escola também era, né, gostava muito do pessoal, o interior proporciona isso também, essa intimidade, né, entre a gente, pessoal, então eu virei a rata de escola, de vez em quando de tarde eu batia na escola só pra ver, ficava ali do vidro olhando ele. E, enfim, aí comecei a estudar educação, né, dali eu percebi que Pedro tinha uma agitação, na verdade uma inquietação, ele não era muito agitado na escola, mas ele tinha uma inquietação com o ambiente escolar. Então ele não gostava daquele ritmo escolar, ele sofria muito para ir pra escola, ele, às vezes, a coordenadora me ligava, ele estava na escola, mas ele não queria participar das coisas. E eu comecei a perceber uma inquietação nele, uma dificuldade para acompanhar o ritmo que a escola, né, colocava ali de atividades e tudo mais. E dali que eu comecei a estudar alfabetização, porque ele estava no G2, né, 2 para 3 anos. E eu percebia que a escola cobrava muito, dava muito conteúdo para ele, mas ele não acompanhava, embora ele tivesse, não tinha dificuldade. E dali eu comecei a desconfiar algumas coisas, comecei a perceber alguns traços que eu tinha na infância, né, de agitação, inquietação. Eu também era assim quando era criança. E eu não me identificava. Quando eu ia para a escola, para mim era uma tortura. Eu gostava de estudar, mas eu gostava de estudar com minha mãe. Eu gostava de estudar com minha irmã, mas eu não gostava de ir para a escola e estudar na escola e fazer todas aquelas atividades. Então, eu comecei a perceber as mesmas coisas em Pedro. E aí eu disse: "Meu Deus do céu, o que será?". Mas eu nunca tinha estudado, assim, a fundo o que é que eu poderia ter, né, embora eu desconfiasse. E foi aí que eu comecei a estudar e perceber que ele, tinha TDAH, né, então ele tinha transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e que ele não ia funcionar como todos os outros coleguinhas, e que não adiantava a professora ficar impondo aquilo, né, ou fazer ele gostar daquele ambiente, que não ia adiantar, né. E aí eu comecei a acompanhar ele em casa, e o tempo de qualidade não seria suficiente. Por isso eu digo que às vezes essa frase, o tempo de qualidade, às vezes é para mascarar, né? Porque a gente não consegue, né? Porque a gente não consegue priorizar, porque eu sei que as demandas são muitas e eram muitas para mim também, né? Eu tinha outras questões, problema de saúde, ele tinha problema de saúde, né? De alergia, de asma, várias coisas. Então não era uma coisa tranquila para fazer. Mas eu percebi que eu precisava fazer algo para o meu filho que minha mãe não pôde fazer por mim, por falta de conhecimento, por ter 4 filhos, por ter problemas no casamento. Então ela não percebia que eu não era igual, né, às outras crianças.